Eu caminhei com orgulho pelo corredor da escola e imaginei como iria fazer minha primeira aula. Finalmente realizei meu sonho e me tornei professora. Então, avistei a foto do diretor no stand. Inferno! Era o Eric! Quando eu estava no colegial, aquele idiota fez da minha vida um inferno! O Eric e eu já fomos melhores amigos. Eu queria ser professor e ele queria ser um diretor escolar. Tudo estava perfeito até certo ponto. A melhor universidade do país acabava de anunciar uma bolsa de estudos, mas o Eric e eu concordamos que o mais forte venceria. Mas pouco antes da competição, toda a escola descobriu meu maior segredo. Eu era dotada e eu só tinha dito isso ao Eric. Meus pais constantemente me repreendiam por eu ser uma estranha. E depois da atitude do Eric, todos na escola começaram a me zoar por ser órfã. Mas outra coisa que se tornou a gota d'água, no final da competição, onde fiz meu discurso, jogaram lixo em mim bem em cima do palco e eu fui forçada a fugir. Eu odiava o Eric desde então, confiei nele e ele me traiu. Eu fui distraída dos meus pensamentos por uma voz familiar. O Eric estava acenando para mim do outro lado do corredor da escola. Depois de tudo que aconteceu, eu nem sequer iria dizer oi para ele. Então eu rapidamente deslizei pela porta mais próxima e com pressa me escondi embaixo da primeira mesa que vi. O Eric estava chamando meu nome, então entrou na sala de aula. Seus passos estavam se aproximando. Mas de repente o sinal tocou e ele saiu da sala de aula. Ufa! Engatinhando, rastejei para fora da mesa e de repente notei o olhar surpreso de uma professora. Ela perguntou ameaçadoramente o que eu estava fazendo aqui. Tentei mentir que tinha acabado de deixar cair uma caneta, mas ela não acreditou em mim. Droga, eu não queria parecer louca no meu primeiro dia, então contei a ela como o diretor deles, o Eric, arruinou minha vida. Eu esperava algum apoio, mas a Nancy, esse era o nome da professora, defendeu o Eric. Ela disse que ele era um ótimo diretor, eles simplesmente o adoravam aqui na escola. Meu queixo caiu de surpresa. A Nancy continuou. Quando o Eric veio pra cá, a reputação da escola era a pior possível. O diretor anterior foi acusado de corrupção e chutado para fora da escola. E então essa história foi contada na imprensa. Mas com a chegada do Eric, a escola se tornou uma das melhores. Ela estava falando alguma outra coisa, mas eu não estava ouvindo. Parece que eu tinha acabado de bolar um plano de vingança. Eu armaria para o Eric, e eu o faria sair da escola. Essa era a posição que ele tinha sonhado durante toda a vida dele, e eu destruiria seu sonho, assim como ele destruiu o meu. Passei alguns dias pensando no plano e decidi que deveria dar um sedativo ao Eric e tirar uma foto de nós dois deitados na cama juntos. Eu iria chantagear ele com uma gravidez falsa. Para conseguir isso, decidi dar uma espécie de festa de boas-vindas para a escola e convidei todos para minha casa, incluindo o Eric. Vamos ver o que ele diz. Antes da festa, comprei um sedativo forte e pedi um falso teste de gravidez online. Excelente, agora estava tudo pronto. Eu estava ansiosa pela noite e finalmente era a hora. Os professores se divertiam, dançamos, conversamos, mas o Eric ainda não estava lá. Droga, eu fiz isso por ele! A festa já estava chegando ao fim, quando de repente o diretor Eric apareceu na entrada. Eu me animei e o cumprimentei gentilmente. O Eric se desculpou pelo atraso e de repente puxou um buquê dos meus lírios favoritos de trás das costas. Ele ainda se lembrava de que essas eram minhas flores favoritas? Enquanto os convidados serviam bebidas uns aos outros, eu silenciosamente fui para a cozinha e despejei o sedativo em um copo. Então eu cuidadosamente dei o copo para o Eric e me certifiquei de que ele bebeu tudo. Uau! Em 10 minutos ele estaria dormindo como um bebê e eu precisava levar ele para o quarto o mais rápido possível. Eric, vamos subir, temos muito o que discutir. Eu cantarolei docemente. Claro, ele concordou. Estávamos quase no meu quarto quando o Eric tropeçou na escada e quase caiu. Droga, exagerei no sedativo. Arrastei ele escada acima com dificuldade e rapidamente abri a porta do quarto. Não podia deixar ninguém nos ver. O Eric não conseguia pensar direito e se jogou na cama. Deitei em seu ombro como se estivéssemos nos abraçando e tirei algumas fotos. Pronto. E agora, 2 semanas depois, chegou a hora da verdade. Fui ao escritório do Eric e joguei um teste de gravidez bem na cara dele. Olha só o que você fez! Ele imediatamente deu um pulo e começou a garantir que não entendia do que eu estava falando. Então, mostrei a ele uma foto nossa na cama e imediatamente desatei a chorar. Talvez isso seja um erro? Ele perguntou animadamente, mas eu balancei minha cabeça. Eric, o ultrassom também confirmou. Eu estou grávida do seu bebê. Eu continuei. Ou você escreve sua carta de demissão hoje e eu não direi a ninguém, ou irei à imprensa e entregarei nossas fotos e este teste. Como eu esperava, esse covarde decidiu imediatamente escrever uma carta de demissão. Eu estava prestes a sair quando o Eric admitiu que não gostava de trabalhar como diretor e agora ele poderia cuidar da família.
Que família? Então o Eric gentilmente pegou minha mão e disse: você achou que eu te deixaria sozinha com o bebê? Eu fiquei surpresa. O que aconteceu com o Eric, aquele que estava disposto a fazer qualquer coisa por sua carreira? O Eric disse que me levaria e ficaria de olho em mim pelo tempo que fosse necessário. Mas assim que chegamos na minha rua, vi os bombeiros. O Eric me puxou e então eu percebi que era minha casa em chamas. Ah não, eu estava com tanta pressa que me esqueci de desligar o ferro. Eu queria correr para minha casa, mas o Eric agarrou meu braço. Ele me disse para não arriscar minha vida. Agora eu precisava me acalmar, poderíamos ir até a casa dele e resolver tudo. Tentei organizar meus pensamentos, eu realmente não tinha nenhuma outra opção agora. Uma hora depois, estávamos na casa dele. Eu estava em um estado terrível e o Eric me trouxe um cobertor. Meus olhos estavam fechando e eu nem percebi que dormi na sala de estar. Na manhã seguinte, me levantei da cama, mas de repente percebi que estava em um lugar estranho. Onde eu estava? Ah, verdade, essa era a casa do Eric. Eu desci cautelosamente e vi o Eric cozinhando alguma coisa na cozinha. Assim que me viu, pôs os pratos de omelete na mesa e me convidou para o café da manhã. Ele estava tentando ser bom de novo, isso me deixou muito irritada. Menti que estava com pressa para ir para o hospital e decidi procurar um lugar para me mudar. Eu não iria morar com esse traidor. Eu não tinha amigos nessa nova cidade, então a primeira coisa que fiz foi procurar aquela professora Nancy. Mas ela me recusou um lugar para morar, e todo mundo da escola fez o mesmo. Eu supostamente armei para o diretor favorito e tudo mais. Então, no final do dia, eu não tive escolha a não ser voltar para o Eric. Eu silenciosamente entrei no apartamento, mas então o Eric me chamou. Droga! Ele me assustou! Ele estava sentado no sofá, em frente à TV, e descobri, estava esperando que eu chegasse. O Eric me convidou para assistir a um filme. Você lembra? Íamos ao cinema juntos, disse ele. Eu não queria, mas o Eric não desistia. E se eu dissesse que comprei seu sorvete favorito de pistache? Ele adicionou. Eu não tinha comido desde manhã. Assim seja, decidi me juntar a ele. Por um tempo, isso foi muito bom para mim. O Eric estava sempre brincando e eu não podia deixar de rir. Mas então o Eric tocou minha barriga e eu voltei à realidade. Logo minha fraude seria revelada e eu precisava sair daqui logo. Aleguei cansaço e fui para a cama. Eu não vou estar aqui amanhã. Esperei até que o Eric tivesse entrado no quarto, então decidi fugir. Era melhor voltar para os meus pais do que viver com um traidor. Com o dinheiro que sobrou, paguei um táxi, mas na estação descobri que as bilheterias não funcionavam. Droga! Então, no meio de uma rua escura, notei um homem. Quem era? De repente, ele correu na minha direção. Era um mendigo. Corri o mais rápido que pude, mas ele estava me perseguindo. Quando ele quase me pegou, o brilho dos faróis cegou meus olhos. Eu tropecei e caí no chão. Não me toque! O carro parou abruptamente e alguém saiu dele. Eric! Ele enxotou o mendigo e me ajudou a levantar. Não pensei que ficaria tão feliz em ver ele. O Eric disse que viu que eu não estava na cama e ficou muito assustado. Enquanto voltávamos para casa, o Eric de repente disse que achava que nunca tinha me contado sobre isso, mas ele era apaixonado por mim na escola. O quê? Apaixonado? Foi como um banho de água fria. E por que você começou a espalhar o boato de que eu era de orfanato? O Eric olhou para mim sem expressão e disse que não tinha revelado meu segredo. A informação sobre o fato de eu ser de orfanato foi contada pelo diretor da nossa escola, enquanto preparava os documentos para a bolsa. O Eric queria me contar sobre isso no colégio, mas eu nem tentei escutar ele. Eu não pude acreditar no que eu vi. Então o Eric não me traiu? Assim que chegamos em casa, disse que estava com uma dor de cabeça terrível e então corri para o meu quarto. Fiquei deitada na cama a noite toda, me atormentando, pensando em como fui idiota por me vingar do Eric. Devo admitir que a gravidez era uma fraude, mas assim ele me odiaria. E então eu tive a ideia de que se eu contasse a ele que tinha abortado, eu não pareceria uma canalha para ele. Fui ver o Eric pela manhã. Tentei manter a calma. Eric, eu preciso te dizer uma coisa. Eu tive um aborto espontâneo há alguns dias. O Eric ficou em silêncio por alguns minutos e pude ver o quão chateado ele ficou. Eu preciso distrair ele de alguma forma. Vamos, Eric, vamos dar um passeio. Você se sentirá melhor. Assim que entramos no carro, o Eric disse que íamos para o hospital imediatamente. Depois do que aconteceu, eu precisava de um exame completo. O quê? Isso não! Minha mentira estava prestes a ser descoberta. E para o meu azar, o hospital ficava muito perto da casa e em poucos minutos estávamos lá. O Eric estacionou o carro e saímos. Eric, eu não posso ir para o hospital. Mas ele veio até mim e me deu um grande abraço. Ele disse que entendia como era difícil para mim. Eu não aguentava mais. Minhas pernas estavam fracas. O Eric disse que traria um médico aqui. Não, Eric, não!
Nunca existiu uma criança! Eu queria me vingar de você por me trair na escola, mas acho que estava terrivelmente errada sobre você! Eu tinha certeza que ele iria embora, mas o Eric apenas sorriu calmamente e disse: mesmo que você me magoe, meus sentimentos por você ainda são os mesmos. Ele pegou minha mão e olhou nos meus olhos, e então eu percebi: eu não quero mais ir embora, Eric. Eu quero ficar com você. Um ano se passou desde aquele dia. Voltei para a escola e me tornei a professora favorita de todas as crianças, mas não por muito tempo. Logo tirei licença maternidade de verdade e me tornei o tipo de mãe que sempre sonhei ter. Você gostou desse vídeo? Então se inscreva, deixe seu like e apoie o canal. Obrigada! Entrei na sala de aula. As meninas estavam debatendo acaloradamente, parecendo preocupadas. Quando vi mais de perto, congelei. As meninas ficaram com fraquezas e náuseas depois da piscina. Parecia que elas engravidaram, no fim das contas. Meu Deus, minha fórmula funcionou? Minhas colegas de classe me viram e a magrela Jill me lembrou que um líquido estranho havia sido derramado da minha pasta na piscina ontem. As meninas exigiram uma explicação. Tive que dizer a elas que estavam todas grávidas, e isso era por minha causa. Minhas colegas me olharam ameaçadoramente, pelo que parece, eu estava ferrada. Na verdade, criei a fórmula da gravidez para minha irmã mais velha. Minha irmã Agatha e seu marido queriam um filho, mas não podiam ter um há anos. A Agatha estava em desespero e eu estava terrivelmente preocupada com ela, porque não tinha ninguém mais próxima do que minha irmã. Nossos pais morreram em um acidente de carro quando eu era apenas um bebê. Então a Agatha me criou. Ela trabalhou duro e finalmente conseguiu me enviar para estudar e morar em um colégio interno prestigiado para meninas brilhantes. A Agatha acreditava que um dia eu me tornaria uma grande química. Eu era realmente muito capaz. Eu estudei bem, mas sempre quis agradecer a minha irmã de alguma forma. E um dia tive a ideia de criar uma fórmula que a ajudasse a engravidar. Eu secretamente fiz experimentos no laboratório da escola. Tive que ter cuidado para que os meus colegas e professores não suspeitassem de nada. Eu não falava com ninguém na aula, então as meninas não gostavam de mim, e a metida da Jill sempre estava me incomodando. Mas não me importei com as intimidações. Eu só estava pensando em meus experimentos, e antes da aula de natação de ontem, finalmente consegui uma fórmula que ajudava a engravidar. Agora minha irmã poderia ter um bebê. Enfiei a garrafa na minha pasta e corri para minha sala. Para fazer isso mais rápido, decidi passar pela piscina, mas a Jill bloqueou meu caminho. Ela disse sarcasticamente que há muito tempo queria me ensinar a nadar, e agarrando minha mão, me arrastou até a piscina. Não! Tentei bater nela com a minha pasta, mas a Jill me segurou firme e me levou até a beirada da piscina. Eu estava com muito medo da água. Solte! De repente, a Jill escorregou e caiu na água com a minha pasta. Eu mal segurei o corrimão, mas vi a solução para a gravidez se espalhando lentamente pela água. A Jill percebeu isso também. Droga! Minhas colegas de maiô tinham acabado de entrar na piscina. A aula estava começando. Eu rapidamente tirei minha pasta da piscina e fugi. Eu esperava que o cloro da piscina neutralizasse a solução, mas acho que estava errada. De que outra forma explicar o fato de que agora todas as minhas colegas tinham sintomas de gravidez? E agora eu estava em uma sala de aula na frente de uma multidão de garotas furiosas. Elas imediatamente me acusaram de despejar de propósito a solução para a gravidez na piscina. Naquele momento, o professor de química, Sr. Trevor, entrou na sala de aula. Ele disse em voz alta que amanhã de manhã haveria um check-up que foi agendado no médico. Diabos! Essa coincidência veio na hora errada. A cara das minhas colegas ficaram paralisadas de terror. E a Jill sussurrou que se eu não preparasse um antídoto para impedir que todas engravidassem até amanhã, ela contaria ao professor como roubei produtos químicos e os usei em meus próprios experimentos. Então eu seria expulsa da escola com desonra e com essa recomendação eu não seria aceita em nenhum outro lugar. Isso não! Minha irmã Agatha ficaria terrivelmente desapontada se eu fosse expulsa. Então eu precisava fazer algo com urgência e neutralizar o efeito da fórmula. Esperei até o fim da tarde, quando os professores foram para suas salas, e então me arrastei silenciosamente para o laboratório de química. Lutei muito tempo com a fórmula, mas nada funcionou. Já era quase madrugada. Eu estava pronta para chorar, mas então a porta abriu e a Jill entrou. Ela perguntou rudemente se a fórmula estava pronta, mas eu apenas balancei a cabeça. A Jill brincou que eu estava perdendo minha posição como nerd, mas de repente ela se ofereceu para me ajudar. Bem, vamos, concordei. Depois de revisar minhas fórmulas, a Jill disse que eu era estúpida e esqueci de incluir um elemento na fórmula. Cara, ela estava certa. Mas eu sabia que esse elemento era perigoso e poderia queimar a pele. Portanto, o professor de química o guardou em seu escritório, o qual ele fechou com chave.
Sem pensar, a Jill sugeriu roubar a chave no quarto do Sr. Travers. Mas eu não roubaria o professor. A Jill disse que faria isso ela mesma e me arrastou para o quarto dos professores. No quarto do Travers, a Jill ordenou que eu ficasse de guarda e cuidadosamente entrou no quarto. Fiquei apavorada. E se alguém nos visse aqui? Eu podia ouvir o Sr. Travers roncando do outro lado da porta. A Jill demorou muito para aparecer. E se o Travers tivesse acordado? Mas 1 minuto depois, a Jill saiu triunfante do quarto com a chave. Ela conseguiu! Corremos o mais rápido que podíamos para a sala de química. A Jill enfiou a chave com firmeza na fechadura, mas a porta não abriu. Ela girou de um lado para o outro. Era inútil. A chave não servia. Eu estava desesperada, mas a Jill apontou para a grade do lado de fora do escritório. Nós poderemos entrar pela ventilação. Você está louca? A grade estava quase no teto. Eu tinha medo até de pensar nisso. Mas a Jill me disse para segurar a onda e dar uma ajudinha para ela. Como eu poderia segurar uma garota tão grande? Mas não havia nada a fazer. Me inclinei, encostei na parede e a Jill habilmente subiu nas minhas costas. Nos minutos seguintes, a Jill tentou empurrar a grade para trás, mas ela não se mexeu. Jill, anda logo, não posso segurar você por muito tempo. Finalmente a Jill moveu a grade. Ela subiu e estendeu a mão para me puxar para cima. Com dificuldade, subi atrás dela. Rastejamos pelo poço empoeirado de 4. Teias de aranha passaram em nossos olhos e boca. Ainda bem que não precisamos nos arrastar muito. Logo vimos a grade atrás do qual ficava o escritório do Sr. Travers. A Jill empurrou ela de lado e saltou habilmente, então me ajudou a descer. Obrigada! Precisávamos encontrar o componente certo para a fórmula da gravidez. Vasculhamos todo o escritório, vasculhamos os armários e examinamos a mesa. Era inútil, o componente não estava em lugar nenhum. Mas então notei uma pequena caixa no canto. Abrimos a tampa e eis que lá estava o componente certo. Mas como levar e não ser pega? A Jill me entregou um pano. Excelente! Rapidamente envolvi o reagente em um pano e voltamos para os dutos. Acabamos de roubar a sala de química? Rastejar de volta foi muito mais fácil. Quando chegamos no corredor e eu pulei, vi o Sr. Travers caminhando em direção ao seu escritório. Ele tinha descoberto a chave perdida? Recuei, mas era tarde demais. O Sr. Travers me viu. O jogo acabou. Eu tinha que avisar a Jill de alguma forma ou distrair o professor. Caso contrário, estávamos ferradas. Confusa, olhei pela janela. Eureka! Fui até o Sr. Travers confuso e perguntei cautelosamente onde eu estava. O Travers ficou confuso e eu menti sobre ser uma sonâmbula à noite. Me ajude a voltar para o meu quarto, implorei a ele. Atrás do professor, pude ver os pés da Jill já saindo dos dutos de ventilação. O Sr. Travers hesitou e eu já estava nervosa, mas de repente ele pegou meu braço e me levou para longe dos dutos de ventilação. Agora a Jill poderia sair despercebida. O Sr. Travers me acompanhou até o meu quarto. Esperei até que ele fosse embora, então corri de volta para o laboratório. A Jill estava esperando por mim com o reagente. Ela admirou minha ideia de sonâmbula. Talvez a Jill não fosse tão babaca, afinal. Já estava quase amanhecendo e não havia muito tempo para preparar a fórmula. Jill e eu preparamos rapidamente todos os componentes necessários. Agradeci a ela, não teria conseguido sem a ajuda dela. A Jill sorriu e me perguntou por que eu estava fazendo essa fórmula para a gravidez. A princípio não quis responder, mas então pensei. Depois de nossas aventuras, ficamos um pouco mais próximas. E confessei que era tudo por causa da minha irmã, que não podia ter filhos. Eu queria tanto que ela tivesse um filho e assim ela finalmente seria feliz. Afinal, ela substituiu meus pais, e é assim que eu queria agradecer a ela. Então percebi que a Jill estava quase chorando. O que há de errado com você? A Jill admitiu que também não tinha pais, ela era de um orfanato e acrescentou que teve uma sorte incrível de conseguir uma vaga neste colégio interno. Por seu sucesso acadêmico, o orfanato pagou por seus estudos nesse colégio interno. E a Jill deve ser a melhor aqui. É por isso que a Jill me provocava. Ela me via como uma oponente e, na verdade, ela até invejava a minha inteligência e talento para a química. Eu estava prestes a responder quando a porta abriu e o Sr. Travers invadiu o laboratório. A Jill congelou com um frasco no qual ele estava prestes a adicionar o reagente. Deus, estávamos ferradas! O Sr. Travers imediatamente atacou a Jill com acusações e disse que esta era a sua última violação. A Jill olhou para mim com esperança. Eu era a favorita do Sr. Travers e poderia protegê-la. Mas eu estava com medo, não queria ser expulsa. Isso iria magoar a minha irmã. Então olhei para o chão em silêncio e fingi que não tinha nada a ver com a fórmula. O Sr. Travers me disse para ir para o meu quarto e ordenou que a Jill empacotasse suas coisas. Ela estava expulsa. Ao sair, a Jill sussurrou para mim, traidora, e ela fugiu em lágrimas.
Uma vez no quarto, não consegui me acalmar, porque eu fiquei com medo e não defendi a Jill. Ela me ajudou tanto. Ela foi corajosa e receptiva, mas eu não fui. Logo vi uma comoção no corredor. Droga, esqueci do exame geral de saúde. Olhando para fora, eu vi as meninas sussurrando com raiva. Eu tinha ferrado com elas. E então eu vi a metida da Jill marchando de volta para o seu quarto, parecendo destruída. E era por minha causa. Eu tinha que consertar. Mesmo que fosse expulsa. Empurrei as meninas de lado na porta e corri para o escritório do Sr. Travers. E eu admiti que havia armado para todo mundo ao fazer uma fórmula para induzir a gravidez. Não era culpa da Jill. Eu a envolvi em tudo. O Sr. Travers olhou para mim gravemente e então caiu na gargalhada. Eu não entendi nada. Ele me sentou em uma cadeira e me mostrou os resultados do exame de saúde. Ele disse que as meninas não tiveram nenhuma gravidez. Elas apenas foram envenenadas com cloro na piscina. Nesse dia, a faxineira exagerou. Então o professor disse com aprovação que como a Jill não havia feito nada de errado, nenhuma de nós seria expulsa. Mas então ele acrescentou severamente que a Jill e eu ainda seríamos punidas por roubar do escritório. No dia seguinte, nos encontramos no pátio da escola, onde deveríamos limpar as folhas como punição. Eu imediatamente me desculpei. Eu realmente sinto muito por ferrar a Jill assim. Na verdade, eu ficaria feliz em ter uma amiga como ela. A Jill demorou muito para responder e comecei a me preocupar. Ela não vai me perdoar? Mas então a Jill me deu um abraço. Somos amigas desde então. Suas ex-amigas ficaram chocadas com o fato da Jill passar todo o seu tempo livre me ajudando a desenvolver uma nova fórmula. Afinal, eu ainda esperava encontrar uma solução de gravidez para minha irmã Agatha. O Sr. Travers se ofereceu para nos ajudar. Se tudo desse certo, seria um avanço científico. E eu acredito no sucesso porque agora tenho uma super amiga como a Jill do meu lado. Você gostou desse vídeo? Então se inscreva, deixe seu like e apoie o canal. Obrigada! Minhas amigas e eu estávamos cercadas por uma tribo de nativos. Ah não! Alguém começou a sussurrar feitiços em uma língua desconhecida. O pânico se apoderou de mim. Não! Eu não quero morrer! Assim não! Eu era amiga da Lily, Jane e Dolly desde a infância. Parecia que éramos completamente diferentes, mas estávamos unidas por uma coisa. Todas acreditávamos em poderes superiores. Tínhamos certeza de que várias histórias místicas não eram apenas contos de fadas. Então passávamos todo o nosso tempo livre em rituais ocultistas. Chamamos fantasmas, lemos as cartas e até nos comunicamos com médiuns. Como eu queria ver algo místico uma vez com meus próprios olhos! Então, um dia, nos ofereceram um passeio pela Ilha Encantada. Claro, concordamos imediatamente. Uma semana depois, estávamos explorando com entusiasmo os arredores do nosso hotel. Em vez de quarto, havia bangalôs. Todos os funcionários vestiam roupas tradicionais estranhas, mas o mais legal era o misterioso lago que cercava o hotel por todos os lados. Isso simplesmente nos encantou. Passávamos o tempo todo na praia, bebendo coquetéis, dançando e simplesmente não saíamos da água. Nosso passeio estava chegando ao fim. Minhas amigas e eu tivemos um descanso maravilhoso, mas fiquei triste. Afinal, nunca vimos nada de místico, exceto as fantasias falsas do pessoal. As meninas concordaram comigo. O hotel não valia o dinheiro. Não tinha nada de misterioso aqui. Portanto, na última noite decidimos nos divertir para, de alguma forma, compensar nossa decepção. Bebemos vários coquetéis ao mesmo tempo. Entramos na água e nadamos tanto que já era tarde da noite. Uma vez até tivemos que nos esconder do guarda. Quando ouvimos seus passos, todas nós mergulhamos na água e prendemos a respiração. Ele não nos notou. Ele podia estragar a nossa festa. Acho que era cerca de 2 horas da manhã, quando de repente, a água do lago se iluminou. Eu olhei para as meninas, elas estavam tão confusas. A água do lago brilhava como se estivéssemos bem no centro de uma enorme lâmpada. A Lily timidamente sugeriu que tinha que ser algum tipo de iluminação, mas não, era mais como mágica. Obviamente, os espíritos estavam tentando nos dizer algo. Finalmente, não viemos aqui por nada. Depois de alguns minutos, o brilho desapareceu e só então voltamos para casa, discutindo constantemente o que vimos. Nós finalmente testemunhamos algo místico. O que isso significa? Sem acreditar na nossa sorte, cheguei ao bangalô e imediatamente caí em um sono profundo. De manhã, acordei com o choro de uma das minhas amigas. O
que foi? A Dolly estava chorando, segurando algo nas mãos. As outras meninas e eu corremos até ela, mas a Dolly silenciosamente nos entregou um teste de gravidez. Eu olhei mais de perto e engasguei 2 linhas. Ah, Dolly, quando você conseguiu engravidar? Você estava constantemente participando de alguns rituais ocultos conosco. Você simplesmente não tem tempo. A Dolly apenas olhou para mim e sussurrou que ela não tinha namorado há mais de 1 ano. Era simplesmente impossível. Mesmo assim, ela ainda estava grávida. Descobrimos que a Dolly acordou cedo e viu 4 testes de gravidez na prateleira do banheiro. Ouvimos dizer que eles fazem isso em alguns hotéis. Ela decidiu fazer um para se divertir e mostrou 2 linhas. Olhamos uma para a outra com cautela. Não pode ser. A Dolly acenou com a cabeça para a barriga e disse que percebeu imediatamente como ela cresceu depois de nadar no lago. Foi definitivamente por causa daquele brilho estúpido. Meu cabelo se arrepiou. As outras meninas e eu imediatamente corremos para o resto dos testes. E se eu também estivesse grávida? Deus, não! Isso era um absurdo. Mas eu já estava me sentindo mal. Isso não. 10 minutos depois, houve um silêncio mortal na sala. Minhas amigas e eu não sabíamos o que fazer. Parecia algum tipo de brincadeira, mas era real. Todos os 4 testes mostraram 2 linhas. Ainda entendendo vagamente o que estava acontecendo, decidimos sair para um café local. Era insuportável ficar sentada em silêncio por mais tempo. De alguma forma, chegando lá, nos acomodamos em uma mesa, mas as meninas se comportaram de maneira muito estranha. Tudo seria engraçado se não fosse verdade. A Dolly chorava sem parar. A Lily tentava desesperadamente encontrar algo na internet. Mas outras usuárias apenas ridicularizaram a pergunta. É possível engravidar nadando no lago? A Jenny demorou muito para pedir algo ao garçom. Mas quando o pedido dela chegou, eu fiz uma careta. Ela estava mergulhando kiwi no ketchup. Quem come isso? É muito mais saboroso com maionese. Passou pela minha cabeça. Eu nem percebi como comecei a acariciar minha barriga também. O que diabos eu estava fazendo? Não! Precisávamos resolver isso urgentemente. O garçom se aproximou da gente. Ele estava vestindo roupas tradicionais, como um local. E então me ocorreu. Ele conhecia exatamente todas as lendas e segredos da ilha. Eu imediatamente perguntei a ele o que ele tinha ouvido falar sobre aquele lago. Então o garçom nos contou uma lenda misteriosa. Descobriu-se que o lago foi cavado em um lugar sagrado, onde em um determinado momento, e sob certas circunstâncias, você poderia engravidar. Foi assim que a antiga tribo deu continuidade à linhagem familiar. A própria tribo se foi há muito tempo. Apenas seus parentes distantes ainda viviam em algum lugar na selva. Finalmente, pelo menos algum tipo de pista. Meia hora depois, já estávamos avançando na selva impenetrável. Eu sabia que essa não era uma tarefa fácil, mas não esperava que tudo fosse tão difícil. Éramos constantemente atacadas por um enxame de estranhos insetos enormes. Suas picadas faziam nosso corpo inchar e coçar. O calor insuportável me deixou tonta e o suor escorria em cascata. Além disso, a Lily quase pisou em uma cobra venenosa. Às vezes eu pensava que íamos morrer nessa maldita selva. Portanto, fiquei terrivelmente feliz quando vi um povoado entre as árvores e vinhas. Nós consertaríamos isso em breve. Os habitantes do povoado nos olharam apreensivos, mas imediatamente perguntamos como chegar ao seu líder. Um dos nativos gentilmente nos conduziu à maior casa da aldeia. Mas o líder se recusou a nos aceitar. Tínhamos vindo aqui para nada. Mas então veio uma ideia a Lily. Ela tirou sua pulseira de ouro favorita da mão e, hesitante, entregou ao líder. Ele olhou para a pulseira com um olhar arrogante. Prendemos a respiração, mas o chefe pegou a pulseira e nos indicou sua cabana. Viva! Muito bem, Lily! A primeira coisa que fiz foi perguntar a ele sobre o lago. Será que poderíamos mesmo engravidar dele? O líder concordou com a cabeça com cautela, mas disse que eles não usavam esse método há muito tempo. Mulheres que engravidam na lagoa deram à luz crianças demônios. Ele estreitou os olhos e perguntou por que estávamos interessadas nisso. Engoli. Filhos demônios. Eles nos matariam agora mesmo se descobrissem. A Lily e eu nos entreolhamos. Acho que ela estava pensando a mesma coisa. Era hora de sair dali. Mas então a Dolly, a mais emotiva de nós,
Disse que estávamos todas grávidas. Ela estava ofegante, perguntando ao líder: o que devemos fazer agora? Eu fiquei chocada. Dolly, droga, por que você disse isso? Agora estávamos encrencadas. O líder olhou para Dolly por um longo tempo e de repente deu alguns passos em nossa direção. Havia algo sinistro em seu olhar. Eu engoli nervosamente. Ele disse sarcasticamente que só havia uma solução. Para não deixar o mal entrar no mundo, esse mal tinha que ser destruído. Precisávamos fugir com urgência, mas não tivemos tempo de nos mover, pois os habitantes da tribo nos cercaram e agarraram nossas mãos, não nos deixando escapar. O que diabos estava acontecendo aqui? Os nativos sussurraram feitiços incompreensíveis. Suas mãos fortes não soltaram por um segundo. Eu não conseguia acreditar que tudo isso estava acontecendo de verdade. Então o líder falou novamente. Ele tinha certeza de que o deus da sua tribo certamente apreciaria tal sacrifício. Eu não conseguia mais ver nada por causa das lágrimas. Este era o fim. E de repente o povo da tribo riu alto. Eles nos soltaram e sorriram. Isso foi uma brincadeira. Pegamos vocês. Espere, o quê? Ainda não tive tempo de me recuperar do choque. O líder disse com um sorriso que ninguém jamais havia engravidado naquele lago. Acabamos de ser muito impressionadas. Acontece que a equipe do hotel ouviu o quanto as meninas e eu conversávamos sobre rituais ocultos e decidiu nos pregar uma peça. Claro, os testes de gravidez eram falsos, assim como a lenda. E o lago brilhava apenas por causa da luz de fundo. Eu não podia acreditar que tínhamos sido tão enganadas. A Lily sorriu sem jeito e a Jenny gritou que eles não deveriam brincar assim. Mas me senti aliviada. Percebi que você não pode acreditar em tudo. Qualquer informação precisa ser verificada. Caso contrário, você terá problemas. Parece que em vez de práticas ocultas é hora de aprimorar meus conhecimentos, por exemplo, em física ou biologia. Na despedida, um dos funcionários do hotel disse que tinha outra oferta para nós. Pernoitar no topo da montanha encantada de corações quebrados. Não, obrigada. Eu pisquei para as minhas amigas. Agora vocês não poderão nos enganar tão facilmente. Você gostou do vídeo? Então deixe seu like e se inscreva. Apoie o canal. Obrigada. Corri o mais rápido que pude. Atrás de mim, os passos de ferro daqueles robôs assustadores já podiam ser ouvidos. Corre! O bunker já estava perto. Vamos! Então a mão robótica de metal se fechou na minha perna. Acabou! Eu lutei, mas de repente meus olhos começaram a fechar. Parece que me injetaram um sedativo. Comecei a adormecer. Me senti tão calma e naquele momento fui inundada por memórias dos meus pais. Como eu sentia falta deles agora, porque eles não estão mais vivos. Eles eram cientistas. Meu pai e minha mãe me passaram todos os seus conhecimentos e desenvolveram meu talento para a química. Eu não tinha amigos, então passava todo o meu tempo livre com eles. Mas logo o planeta se encheu de ratos selvagens. Eles não tinham nenhum medo das pessoas. Eles atacavam deliberadamente. Era até impossível andar em paz pelas ruas. O governo instruiu meus pais a se livrarem dos roedores. E meus pais começaram a desenvolver um vírus que privaria os ratos da capacidade de reprodução. Eles administraram com sucesso, mas conduzindo o teste final, eles revelaram um efeito colateral para as pessoas. Qualquer mulher infectada não seria mais capaz de dar à luz a uma criança do sexo feminino. Isso pode levar à extinção da humanidade. Meus pais contaram a todos sobre isso e queriam interromper o desenvolvimento, mas o presidente Evil não deu ouvidos a eles e ordenou que usassem o vírus. Minha mãe e meu pai recusaram, mas eles sabiam que isso não deteria o presidente e me esconderam secretamente em um bunker para me proteger dos efeitos do vírus. O vírus foi usado e no dia seguinte, quando eu estava conversando com os meus pais por vídeo, os funcionários do presidente foram até eles. Depois disso, bem diante dos meus olhos, os robôs rasgaram minha mãe e meu pai com um raio por insubordinação. Os funcionários me viram na tela do monitor e informaram ao presidente sobre a filha sobrevivente dos cientistas. Comecei a chorar, meus pais se foram, eu estava sozinha. Eu não podia confiar em mais ninguém nesse mundo. A localização do meu bunker não foi determinada. Eu estava segura e tinha tudo de que precisava. Além da comida, meus pais me deixaram muitos livros e um monitor onde eram veiculadas as principais notícias. Com eles, descobri que o vírus se espalhou instantaneamente e já tinha funcionado com sucesso nos roedores. Todos os canais estavam falando sobre isso. Gradualmente, a raiva deu lugar à apatia. Fiquei deitada na cama o dia todo pensando no que tinha acontecido. Um dia, soube por um comunicado regular à imprensa que o vírus ainda tinha o efeito colateral sobre o qual meus pais haviam alertado. Nem uma única menina havia nascido nas últimas semanas. Mas meus pais não tiveram tempo de fazer uma vacina que teria salvado o mundo desse vírus.
Naquele dia, não consegui dormir até tarde da noite. Fiquei pensando e em algum momento eu decidi por mim mesma que a qualquer custo eu terminaria o trabalho da mamãe e do papai. Meu amor pela química definitivamente me ajudaria. Passei dias tentando descobrir a fórmula, mas sempre via que algo estava faltando. Eu estava desesperada. Os suprimentos de comida no bunker começaram a acabar. Eu sabia que não deveria sair, mas também não poderia continuar sem água. Então cobri meu rosto com uma máscara e cuidadosamente saí do bunker para a rua. De repente, em todas as telas das ruas, vi um vídeo com a cara nojenta do presidente. Ele estava falando sobre mim. O quê? Ele disse que estava procurando a filha dos cientistas mortos que criaram o vírus, a única que não estava infectada, que poderia dar à luz a uma menina e salvar a humanidade. Havia uma grande recompensa pela minha captura. Fiquei surpresa. Se eu fosse pega, definitivamente não seria capaz de terminar a vacina. Corri de volta para o bunker, mas de repente fui agarrada pela mão de ferro de um robô. Droga, aparentemente a máscara havia escorregado do meu rosto. Então eu caí nas mãos do presidente. Fui distraída das minhas memórias pela voz do President Evil, que não vinha da TV desta vez. Acordei em um grande escritório. Eu estava cercada por um anel de guardas robôs e o Evil arrogante não estava longe. Os guardas robôs me seguraram e ouvi com nojo o discurso do presidente sobre salvar a humanidade e a necessidade de me tornar uma incubadora para nascimentos. Essa era a única maneira de salvar o mundo da extinção. O quê? Ele ia me forçar a dar à luz a meninas? Bem, não! O presidente me disse para pensar sobre isso e saiu rapidamente. Fiquei no escritório rodeada pelos robôs. Vou pensar sim, senhor presidente, mas só sobre como escapar daqui. Eu olhei em volta, tive uma ideia. Eu disse ao robô que estava com sede e quando ele se virou, agarrei uma cadeira e joguei nele. Corri imediatamente para a saída e de repente havia um beco sem saída. Havia apenas uma porta à direita e entrei correndo. Aquilo era um laboratório químico. Eu vi um jovem com um jaleco, um distintivo com algum tipo de emblema no peito. Por favor, me salve! Eu sussurrei. O cara olhou nos meus olhos de uma forma estranha e apontou para ir para debaixo da mesa. Eu quase não consegui. Imediatamente os robôs invadiram. Eles examinaram a sala com seus raios, mas deixaram passar a mesa, pois o cara estava bloqueando a mesa dos raios com seu próprio corpo. Nada foi encontrado, os robôs saíram. Assim que a porta fechou, o cara me jogou uma capa com um respirador. E quando eu coloquei, ele me disse para seguir ele. Por que ele estava me ajudando? O cara silenciosamente me levou até a porta dos fundos e de repente o cientista gaguejou. Você tem os olhos do seu pai, não acha? Fiquei espantada com a surpresa. Você conheceu meus pais? O menino concordou com a cabeça envergonhado. Seu nome era Frank. Ele disse que era estagiário no laboratório dos meus pais. Então ele completou que a causa dos meus pais estava viva enquanto eu estivesse viva. Eu fiquei desconfiada. Ele me levou para fora e me entregou um pedaço de papel com um endereço, dizendo que eu poderia contatá-lo se precisasse de ajuda. De jeito nenhum. Eu poderia cuidar de tudo sozinha. Eu puxei meu capuz e corri para o meu bunker. Continuei a trabalhar, mas os experimentos pareciam ter chegado a um beco sem saída. A fórmula era perfeita, mas na prática as substâncias não combinavam de forma alguma. Então isso me atingiu. Eu precisava de um canhão de laser, mas só existe um no centro científico. Como eu vou entrar lá? Passei o dia inteiro tentando elaborar um plano para entrar no centro, mas simplesmente não parecia possível. E quando estava ficando desesperada, de repente eu me lembrei do Frank. Ele tinha que ter acesso a isso. Eu pensei sobre isso. Depois do que aconteceu com os meus pais, eu não podia confiar em mais ninguém. Mesmo assim, o Frank trabalhou com eles e ele me ajudou a escapar. Então fui para o endereço no pedaço de papel, bati suavemente na porta, mas ninguém respondeu. E se fosse uma armadilha? Havia robôs por toda parte. Se eles me vissem, eu estava morta. Então a porta abriu. O Frank me viu e me convidou para entrar. Da porta, disse que precisava de um canhão de laser para algo importante. É sobre os meus pais, acrescentei, olhando para baixo. Então, Frank acenou com a cabeça decididamente e disse que se eu quisesse ter um canhão, teríamos que ir agora. Chegamos a alguns subúrbios na chuva. O Frank foi até a porta de uma casa instável. Mas em vez de tocar a campainha, ele tocou uma melodia. Quando a porta abriu, vi um cara com uma túnica surrada. Ele tinha um distintivo com um emblema no peito, assim como o Frank tinha quando o vi pela primeira vez. Então, isso me atingiu. Ouvi dos meus pais sobre uma sociedade clandestina de cientistas que se opunham ao presidente. Era um emblema deles. O cara nos conduziu até a sala da casa, convertida em um laboratório, no meio da qual estava um canhão de laser caseiro. Então eu notei os outros caras na sala. Nossa, quantos deles! Eu queria falar com eles, mas o Frank disse que podíamos ter sido rastreados. Nós tivemos que partir. Pegamos o canhão e dirigimos com cuidado para a casa dele, olhando constantemente ao redor. Quando vi meu rosto e o valor da recompensa nas telas, gelei por dentro.
O Frank pareceu perceber e colocou o braço em volta dos meus ombros. Estávamos nos despedindo quando o Frank disse que sabia para que eu precisava do canhão. Parecia que eu tinha feito muito progresso com a vacina contra o vírus. Fiquei surpresa com a sua pergunta. Como você sabe disso? O Frank disse que estava desenvolvendo secretamente uma vacina sozinho. E de repente ele timidamente perguntou se eu gostaria de continuar trabalhando em seu laboratório doméstico. Hesitei novamente, mas considerando que o Frank já me ajudou várias vezes, concordei. O pensamento de que agora éramos aliados fez eu me sentir tão reconfortada. Assim que chegamos na casa do Frank, fomos direto ao trabalho. Ouvimos no noticiário que o Presidente Evil havia aumentado o exército de robôs rastreadores e aumentado a recompensa pela minha captura. Eu preciso acabar com a vacina o mais rápido possível, mas o canhão laser por algum motivo não ajudou com a fórmula. Trabalhamos a noite toda e eu estava cochilando quando acordei assustada com os gritos do Frank. O que aconteceu? O Frank foi rápido em dizer que as substâncias finalmente haviam se juntado, mas também acrescentou que faltava algo em minha fórmula. Não hesite, fala! Mas então Frank hesitou um pouco e soltou que para finalizar a vacina precisávamos combinar nosso DNA. O DNA de um homem e de uma mulher. Eu estava envergonhada, mas o Frank pegou minha mão e disse que definitivamente teríamos sucesso. Este é o último avanço, não podemos parar agora. Eu olhei em seus olhos e concordei. Sim, Frank. Vamos fazer isso e salvar o mundo em nome da memória dos meus pais. Enquanto ele configurava todos os dispositivos, não consegui me recompor. Mas agora tudo estava pronto. Prendi a respiração e Frank apenas apertou minha mão com força para tirar o sangue do meu dedo. Colocamos gotas do nosso sangue em um tubo de ensaio e apontamos um laser para ele. Naquele momento, um flash brilhante iluminou a sala. Quando os meus olhos se ajustaram à luz novamente, vi o Frank sorrindo. Funcionou! Sem perceber, joguei meus braços em volta do pescoço dele. Nós salvamos o mundo, Frank! Mas de repente a porta se abriu e o presidente apareceu com um monte de robôs. Eles já haviam instalado as algemas nos meus pulsos e então o presidente se virou para o Frank e o parabenizou pelo bom trabalho. O quê? O presidente acrescentou que o Frank fez a coisa certa. O que ele está falando? Parecia que algo havia se partido por dentro. Então Frank estava trabalhando para o presidente todo esse tempo. Eu confiei em você, como você pôde? Mas de repente o Frank disse que era hora de acabar com isso e correu para o canhão de laser. E em um segundo tudo mergulhou na escuridão. Eu desmaiei. Acordei nos braços do Frank e ele me carregou para fora. Me solta, seu traidor! Eu gritei. Mas ele apenas me deu um grande abraço. Eu não entendi nada. Frank disse calmamente que primeiro tentou fazer uma vacina sozinho, mas depois teve que se envolver em um perigoso jogo duplo. Trabalhar para o Evil e colaborar com os colegas, mas a vacina não funcionou. E quando ele me conheceu e continuamos a trabalhar juntos na vacina, ele percebeu que ainda havia uma chance de conseguir ela. Após esses eventos, o Presidente Evil reivindicou a salvação do mundo para si, mas Frank e eu recebemos o título de heróis. Os cientistas clandestinos, com nossa ajuda, não foram mais perseguidos e finalmente conseguiram sair dos seus cortiços. Alguns deles até começaram a ajudar a vacinar no centro de ajuda. As mulheres começaram a dar à luz meninas novamente, a humanidade viverá. E Frank e eu nos casamos. Aliás, agora nosso DNA está combinado não só na vacina, em breve teremos uma filha. E percebi que a confiança é o bem mais valioso. Porque graças a ela, não só salvei o mundo, mas também encontrei uma família amorosa. Você gostou desse vídeo? Então se inscreva, deixe seu like e apoie o canal. Obrigada. Eu estava deitada na maca de exame e o médico estava passando o sensor de ultrassom na minha barriga. Se ao menos tudo desse certo. Mas de repente o médico parou e me olhou horrorizado. Meu coração estava disparado. Então o médico suspirou. Seu filho é um demônio. Meu coração afundou. Minha visão ficou turva. Não, isso não! Eu nunca nem pensei em engravidar. No colégio tive o amor da minha vida, Hiro. Achei que nada poderia nos separar, mas então descobri que ele me traiu. Foi um grande golpe, eu não podia mais confiar em caras. Por causa desse incidente, virei uma rebelde. Eu saía sem parar e trocava de caras como se fossem meias. Mas um dia minha vida mudou dramaticamente. Conheci o Fred e realmente me apaixonei. Claro, a princípio neguei e pensei que teríamos um caso por algumas semanas. Mas o Fred não era como os outros caras. Ele cuidou de mim, sempre me ajudou e nunca me deixou duvidar da sua lealdade. Ele não estava interessado em ninguém além de mim. Tentei me distanciar, mas o Fred continuou me chamando para sair, me fazendo sentir melhor com as pequenas coisas. Eu nem sabia que estava me apaixonando perdidamente. Então, em vez de algumas semanas, nos encontramos por 6 meses. E eu não conseguia imaginar a vida sem o Fred. Só com ele me sentia verdadeiramente feliz. Depois dos meus encontros com o Fred, tradicionalmente me encontrava com a minha amiga Lara. Fizemos faculdade juntas e ela sabia tudo sobre mim.
Então, um dia depois que o Fred e eu celebramos nosso aniversário de 6 meses, fui a um café encontrar a Lara. Contei a ela em detalhes que o Fred me fez uma surpresa. Ele havia organizado um piquenique às margens do rio. Ele pediu minha comida italiana favorita, o melhor vinho, e então, enquanto caminhávamos, ele dançou comigo ao som dos músicos de rua. Foi tão romântico. Mas na maior parte da história, Lara ficava me interrompendo. Ela sempre fazia isso. Ela perguntava de que tipo de filmes o Fred gostava, que tipo de vinho ele bebia. Parei de prestar atenção nisso há muito tempo. Mas quando eu terminei de falar, a Lara de repente disse que o Fred não estava à minha altura. Quase engasguei com o que ouvia e encarei em estado de choque. O que você quer dizer? A Lara disse que o Fred era um mulherengo e eu era apenas um brinquedo para ele. Ele não me amava. Meu queixo quase caiu. O que a fez pensar isso? Fred não era um trapaceiro. Mas a Lara persistiu, dizendo que na primeira oportunidade o Fred fugiria para outra mulher. Eu não aguentava mais e gritei para a Lara calar a boca. O Fred e eu estávamos juntos há muito tempo e nos amávamos. E para isso a Lara disse que terminaríamos de qualquer maneira e foi embora. Eu estava completamente perdida. O que aconteceu com a minha amiga? Nunca havíamos brigado antes. E por que a Lara pensaria que o Fred era um mulherengo? Fui para a faculdade no dia seguinte, esperando fazer as pazes com a Lara, mas ela não estava em lugar nenhum. Estranho, talvez ela estivesse doente. Fui para o meu armário pensando e congelei. Estava como se alguém tivesse aberto a fechadura. Eu rapidamente abri o armário e... Ufa, todas as coisas estavam no lugar, mas então meus olhos pousaram no envelope branco. Não me lembrava de ter tido um. Havia uma nota nele, um teste de gravidez, não usado. Não entendi nada e li rapidamente o bilhete. Alguém estava me parabenizando pela gravidez. Que piada idiota! Fechei meu armário com força e decidi pedir uma pizza no refeitório. Minha comida favorita sempre me acalmou. Mas assim que comi um pedaço, quase vomitei. Que diabos! Eu amava comida italiana! Então me lembrei da nota no armário do teste. Eu estremeci. E se não fosse uma piada? Eu olhei para minha barriga. Parecia que algo se mexeu por dentro. Ah, não! Largando a pizza, corri de volta para o armário e peguei o teste. Meu coração batia forte enquanto corria para o banheiro. Eu precisava descobrir agora. Enquanto esperava o resultado, orava mentalmente. Não deixe isso ficar com 2 linhas. Fechei os olhos com força e exalei olhando para o teste. E ao mesmo tempo, meu coração afundou. Isso não era uma piada. Eu estava grávida. O que eu deveria fazer agora? Como Fred reagiria? Pensamentos terríveis vieram à minha mente de uma vez. E se a Lara estivesse certa e ele me deixasse imediatamente? Saí do banheiro com um teste na mão e com os meus ombros caídos. E de repente encontrei a Lara. Ela me lançou um olhar rápido e disse sarcasticamente que ganhei um pouco de peso. Sua barriga cresceu? Um arrepio percorreu minha espinha. Eu escondi o teste atrás de mim e corri para a saída. Alguém descobriu que eu estava grávida antes disso. Eu não pude acreditar. Mas eu estava ainda mais preocupada com o Fred. As palavras da Lara ainda ressoavam na minha cabeça. Ele vai te deixar na primeira oportunidade. Lágrimas encheram meus olhos. Não, eu precisava confirmar tudo. Os testes podem estar errados. Eu imediatamente pesquisei no Google a clínica mais próxima e corri para lá. O médico me atendeu imediatamente. E então eu deitei na maca. E o médico declarou que meu futuro filho era um demônio. Eu não conseguia acreditar e estava chorando desesperadamente. Como isso era possível? Era como um pesadelo. Como se eu ouvisse meus pensamentos, o médico me mostrou o ultrassom. Ficou mais difícil respirar. Em vez de uma criança, vi um diabinho, com chifres e cauda. Minha visão escureceu imediatamente e quase desmaiei. O médico imediatamente colocou amônia no meu nariz. O cheiro forte me trouxe de volta aos meus sentidos, mas não fez eu me sentir melhor. Meu filho era um demônio. E o médico apenas acrescentou que agora o estresse emocional não era recomendado. Eu poderia machucar o bebê. Eu não queria um bebê, principalmente um monstro. Meus olhos imediatamente se encheram de lágrimas. Perguntei baixinho se poderia fazer um aborto, mas o médico balançou a cabeça, só com a permissão do pai da criança. Eu estava terrivelmente deprimida e com muito medo de contar ao Fred sobre a gravidez. Afinal, eu tinha certeza de que ele me deixaria. Mas havia alguma outra maneira? Eu solucei. Não. O Fred precisava descobrir. Com as mãos trêmulas, liguei para o Fred e pedi que me encontrasse no parque em frente à clínica. A espera foi terrível. Imaginei como o Fred reagiria com a notícia da gravidez e quase chorei. Além disso, eu estava tremendo. O Fred iria me deixar. A Lara estava certa.
Quando o Fred chegou, ele parecia terrivelmente animado e imediatamente me deu um abraço protetor, perguntando o que havia de errado e por que eu estava tão pálida. Olhei em seus olhos e não consegui falar. Meu coração estava batendo forte. Respirei fundo e fechei os olhos. Venha o que vier. Reunindo meus pensamentos, soltei. Estou grávida. Então eu olhei para baixo. Parecia que o silêncio durou uma eternidade. Mas o Fred, de repente, ergueu meu rosto pelo queixo e disse gentilmente que era uma ótima notícia. Ele estava sorrindo. Ah, Fred, isso não é tudo. Nosso bebê é um monstro. O Fred imediatamente congelou e perguntou: isso é uma piada? Não, Fred, isso não é uma piada. O médico me mostrou a imagem. Nosso filho é um demônio de verdade. Nem percebi que comecei a chorar. Mas o Fred de repente pegou minha mão com firmeza e disse bruscamente: vamos voltar para o hospital. Eu perguntei por quê, mas o Fred não pareceu me notar. Ele ainda queria fazer um aborto? Eu solucei novamente. Quando chegamos à recepção, o Fred pediu para que víssemos outro médico por algum motivo, mas a recepcionista disse que eles não faziam isso. Mas o Fred foi insistente. Aparentemente, ele não queria tanto essa criança que exigiu o diretor da clínica. Então eu estava deitada na maca, e o médico estava novamente passando ultrassom na minha barriga sem dizer uma palavra. O Fred olhou fixamente para o monitor. E então o médico disse que eu não teria um monstro. Eu imediatamente pulei. Meu filho é normal? Mas o médico apenas balançou a cabeça. Não havia nenhum bebê. Eu não estava grávida. Eu encarei em estado de choque, mas meia hora atrás outro médico confirmou minha gravidez. O Fred de repente baixou a cabeça, claramente chateado. Então ele queria que eu ficasse grávida? Fred, você não queria que eu fizesse um aborto, queria? Fred me olhou horrorizado. Claro que não. Só queria ter certeza, queria ver o nosso bebê. Mas não havia nenhum bebê. O que estava acontecendo aqui, afinal? Eu me senti tonta. Ok, chega, eu precisava tomar um pouco de ar. Eu me levantei e saí para o corredor, mas parei no canto. A Lara estava lá no canto. Eu imediatamente me agachei, espiando cuidadosamente. O que ele estava fazendo aqui? E de repente a Lara se virou. No último segundo, bati com tudo na parede. Tomara que ela não tenha percebido. Eu fiquei lá por um tempo, sem respirar. Finalmente ouvi a voz suave da Lara. Essa foi por pouco. Mas com quem ela estava falando? Espiei pelo canto da parede e vi que a Lara estava estendendo algo para o médico. Eu olhei mais de perto. Ah, meu Deus! Foi o médico que me contou sobre o bebê monstro. A Lara entregou ao médico um envelope agradecendo a ajuda. Ela não é digna de um cara como Fred. Ele deveria ser meu. Eu estava em choque. Como a Lara pôde fazer isso comigo? Por causa dela, eu passei por esse pesadelo da vida real. Pensei que ia perder tudo. E isso foi por ciúme. Eu estava literalmente explodindo por dentro e não aguentava mais. Virei o corredor e gritei para a Lara que tinha ouvido tudo. Eu esperava remorso, mas a Lara de repente sorriu maliciosamente e disse que de qualquer forma o Fred era dela agora. Ele me deixou mesmo assim após a notícia sobre o bebê monstro. Eu estava prestes a responder a ela quando o Fred veio por trás de mim e gentilmente colocou o braço em volta da minha cintura. Ele nem mesmo olhou para a Lara. Ele apenas disse: eu nunca vou te deixar, você é minha família. Ele não tinha medo da minha gravidez, pelo contrário. Fred sugeriu que pensássemos em um bebê tão bonito quanto eu. Fiquei comovida com as suas palavras. Sorrimos um para o outro e olhamos para a Lara, que estava vermelha de raiva. Ela correu para a rua com raiva e o Fred se abaixou e me beijou. E naquele momento todas as coisas ruins pareceram desaparecer. Um beijo do Fred me fez sentir a pessoa mais feliz do mundo. Essa história só confirmou que ele era meu verdadeiro amor. Um ano se passou desde aquele incidente, e agora o Fred e eu temos um bebê, Billy. E ele é o bebê mais lindo do mundo, nem um pouco parecido com um monstro, embora às vezes não nos deixe dormir à noite. Não guardo o rancor da Lara, porque se não fosse por ela não teríamos o Billy. Mas desde então escolho meus amigos com muito mais cuidado, afinal um verdadeiro amigo nunca conspirará contra você. Você gostou desse vídeo? Então se inscreva, deixe seu like e apoie o canal. Obrigada!